Sr. Presidente, saudar o Sr. Ministro e a restante equipa ministeriável. Esta situação de emergência relativa ao pagamento dos salários da Ground Force é o ponto da nossa audição com o Sr. Ministro e, objetivamente, a situação está a meio da ponte, está razoavelmente resolvida, mas, objetivamente, as notícias que tivemos na semana passada, praticamente na hora do início da nossa audição com os sindicatos, foi uma solução de último recurso que, objetivamente, na minha ótica, poderia ter sido tomada há cerca de 3 semanas, porque estas viaturas e estes equipamentos já existiam na TAP e, portanto, não seria necessário este tempo de espera. Portanto, como disse, o assunto está apenas meio resolvido, porque os trabalhadores continuam de coração nas mãos, inquietos e preocupados, pois não sabem como vai ser o futuro do seu posto de trabalho após o mês de abril. Por isso, aqui quero salientar o papel responsável de diálogo por parte dos trabalhadores e das suas estruturas representativas e pela forma digna com que lutaram pelo seu salário, mas também pela empresa e pelos seus postos de trabalho. Essa responsabilidade reforça a importância de efetuarmos aqui um balanço de todo este processo e que se possa encontrar um caminho que leve a que estes impasses se resolvam e se possam evitar. É muito injusto e absolutamente desnecessário para os trabalhadores a existência e insistência de um braço de ferro entre o Governo e os acionistas privados da empresa. O Governo devia ser o primeiro interessado no funcionamento regular das empresas participadas pelo Estado e, em vez disso, o que temos é o Governo transformado num agente de instabilidade, ficando os trabalhadores reféns destes desentendimentos, numa espécie de esquizofrenia política sobre o funcionamento das empresas que são participadas pelo Estado. Esta situação tem ocorrido de forma generalizada em todos os processos em que o Governo é chamado a intervir no setor aeroportuário, dossiês importantes como a TAP, o novo aeroporto, a Ground Force. Lamentavelmente, portanto, o Governo tem sido incompetente a gerir estes processos e tem acabado em confusão. Não digo isto com gosto, nem por politiquice, estou apenas a constatar factos. Pelas mais variadas razões, o Sr. Ministro tende a apresentar-se publicamente num clima constante de confronto com todos os agentes, seja os presidentes de Câmara que não aceitavam o aeroporto na sua região, seja os antigos acionistas privados da TAP, seja agora este acionista da Ground Force, pelo visto há lá outros acionistas que são bonzinhos, acionistas não, neste caso o CEO, de acordo com as notícias, ninguém me disse nada que me leva a considerar isto, portanto, alegadamente. Diria mesmo que o Sr. Ministro promove conflitos, mantém braços de ferro numa espécie de agarrem-me, se não vou-me a eles, e depois à 25ª hora, na figura do salvador da situação, aparece com soluções que me parecem frouxas e que, pelo meio, deixa prejuízos de algumas centenas de milhares de milhões de euros para os contribuintes, situações de incerteza e de dúvidas para as empresas, injustiças para com os trabalhadores, que em nada contribuíram para esta situação. Objetivamente, esta postura de confronto não favorece o compromisso e não é consentânea com o interesse público. Por muito que o Sr. Ministro diga que não é no recado, tem que saber tudo, e não favorece o compromisso e não serve o interesse público. A Ground Force, à semelhança da TAP, está em dificuldades devido à pandemia, não há voos, não há receitas, não há sustentabilidade do setor e vive em dificuldades acrescidas e tem um desafio tremendo pela frente. A empresa solicitou beneficiar das linhas de apoio Covid, de ajuda do Estado, como muitos milhares de outras empresas viáveis. Este processo de viabilização foi entregue há 8 meses, Sr. Ministro. Esta é uma pergunta que lhe faço diretamente. Ainda não há resposta. O que se passou? Ninguém compreende que este processo se encontre sem respostas e num impasse por falta de documentação, Sr. Ministro. Ninguém compreende. Tem que ficar claro o porquê deste impasse. Não há justificação para a falta destas respostas por parte do Governo. Isto tem consequências na vida dos trabalhadores e das famílias que estão em suspenso. Se o Estado entendia que esta empresa não reunia condições para receber esse apoio, por que não notificou a empresa nesse sentido? A menos que tenha feito isso e mais uma mentira do acionista. Se a empresa tinha direito a ser ajudada, por que não se resolveu o assunto? Depois ocorreram perplexidades que não compreendemos, como o facto de terem sido efetuados vários adiantamentos à tesouraria da Ground Force, sobre faturação futura. E exatamente o último fica bloqueado.
O que é que mudou no relacionamento entre a TAP e a Ground Force para este último ter mudado? Ao abrigo de que garantias, uma vez que elas não existem, pelos vistos, foram feitos adiantamentos anteriores. Alguém deu os adiantamentos e não estava autorizado a fazê-lo, sem garantias. Portanto, o que é que mudou para este último não ter sido efetuado? Mas eu pergunto-lhe mais sobre isto, que melhores garantias poderia ter a TAP, quando a TAP é o principal, como disse o cliente da Ground Force, como disse há pouco, em que cerca de 70% do volume de vendas da Ground Force é faturado pela TAP. A TAP não vai voar sem qualquer operação de angling. Que melhor colateral poderia ter a TAP do que os próprios serviços prestados pela Ground Force? Tomaram os contribuintes portugueses, no caso da TAP, terem garantias com esta mesma força que têm neste momento da Ground Force, porque os contribuintes vão colocar na TAP 3.700 milhões sem qualquer tipo de garantias, como é evidente. Portanto, esta empresa era viável, foi o próprio Sr. Ministro que disse em julho passado que era uma empresa viável e que não tinha problema nenhum no grupo, no funcionamento da TAP. Portanto, a conclusão que tiramos é que o Governo não fez, deixou arrastar o problema, num total desrespeito pelos trabalhadores e pela empresa, com consequências dramáticas para os trabalhadores e para as famílias, que deveriam ter sido poupados a esta atrapalhada, e entendemos que, do ponto de vista da negociação pública, nesse aspecto tem toda a razão, Sr. Ministro, ambas as partes estiveram mal. Devia ter sido evitada a exposição pública destas negociações. E o acionista não deveria ter divulgado conversas privadas, como é evidente. Ninguém ficou bem neste cenário. Num cenário de conflito aberto, de agressões verbais, incontinentes, que não levam a lado nenhum. O que deve estar em cima da mesa, na ótica do PSD, é o encontrar de uma solução que mantenha a capacidade do país poder dar respostas à retoma económica e ao turismo, enquanto um dos principais aceleradores da economia nacional, protegendo os postos de trabalho, a estabilidade económica e social e vida dos trabalhadores e das suas respectivas famílias. Este Governo tem uma visão errada do relacionamento do Estado com as empresas. O Estado tem que dar autonomia à gestão das empresas e pode atuar e deve atuar em último recurso. Portanto, este é o Estado que complica porque não responde, é um Estado que prejudica porque trata tudo na praça pública e, simultaneamente, é um Estado que asfixia por cada vez mais ter como objetivo determinar as condições de funcionamento das empresas públicas e privadas, sujeitando-as ao condicionamento político. Tenho dito, Sr. Presidente.